No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido ou não sabiam a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos para casa. Então Maria foi a primeira, ela foi lá, viu que o sepulcro estava aberto, fez o quê? Correu para chamar os outros. O sepulcro está aberto, o corpo não está lá. Vocês têm que resolver, têm que fazer alguma coisa. Eles foram lá, viram que o corpo não estava lá e fizeram o quê? Foram embora. Mas no versículo 11 diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Ela não voltou para casa, ela permaneceu ali. Todo mundo foi embora, mas ela ficou por um sentimento, um desejo de ver Jesus, uma fé que talvez nem ela sabia que tinha, mas ela perseverou, ela esperou, ela não foi embora, porque Jesus falou que morreria e morreu, mas ele também disse que ressuscitaria. Então eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho que esperar para ver alguma coisa. Então ela perseverou, ela esperou, e ela foi a primeira pessoa a ver Jesus. Amém? Jesus depois aparece para ela. A princípio ela não reconhece, até que ele diz: Maria, e ela reconhece o Senhor. Por que ela foi a primeira a ver Jesus? Não ouvi? Porque ela perseverou. Esse é o primeiro grupo de pessoas, aqueles que perseveram, mesmo quando não acontece o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela permanece perseverando. Tem gente que fez o jejum de Daniel, não foi batizado com o Espírito Santo, não fez mais. Tem gente que abandonou o pecado, mas não aconteceu o que ela queria, ela voltou para o pecado. Não, pessoal, a gente tem que perseverar, ainda que não aconteça na hora, do jeito que eu quero, a minha parte eu tenho que seguir fazendo. Ainda que eu não compreenda o cenário, ela não compreendia o que estava vendo. A Bíblia diz que ela não tinha um entendimento completo da Escritura, mas ela entendia de fé. Eu vou esperar, eu tenho que ver, eu tenho que perseverar. Cadê o meu Senhor? Em Provérbios, eu até separei, Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. E esse é o problema. Tem muita gente que parou de buscar. Ela alcançou um nível espiritual que para ela está bom. Ela diz: não, eu já não peco mais, eu já sou da igreja há muito tempo. Não, você tem que perseverar em crescimento, você tem que perseverar em aprendizado diante de Deus. Amém? A Bíblia chama isso de desenvolvimento da salvação. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho que desenvolver minha salvação, não. Eu tenho que crescer diante de Deus, eu tenho que perseverar nisso, fugindo do pecado, me aproximando cada vez mais de Deus, de oração em oração, de busca em busca, de santa ceia em santa ceia. Amém? Mas tem gente que não persevera. Tem gente que para no meio do caminho. Uma moça falou: bispo,
Eu estava firme na igreja, me batizei nas águas, me afastei, fiz um monte de coisa errada. Eu tenho que me batizar de novo? Não é se batizar de novo, é se batizar definitivo, de verdade. Seja como Maria nesse sentido. A primeira a ver Jesus não foi Pedro, não foi o outro apóstolo, foi Maria. E diga-se de passagem, aquela quem foi expulso 7 demônios. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Segundo personagem que a gente vai ver. Vai para o versículo 24. Achou? A incredulidade de quem? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versículo 25. E disseram, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, o que ele falou? Lê aí. Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Porque depois Jesus apareceu para os discípulos. Então já estava todo mundo falando que tinham visto Jesus. E ele falou, não acredito em vocês. Em outras palavras, está todo mundo mentindo. Vocês estão tudo mentindo. Eu só acredito. Tem gente assim na igreja. Ela acha que está todo mundo errado e só ela está certa. E ela paga para ver. Não paga para ver, não. Não paga, presta atenção no que eu estou te falando. Não paga para ver. Eu não acredito que Deus vai me mandar para o inferno, vai mandar minha alma para o inferno. Deus não manda a alma de ninguém para o inferno, é a pessoa que decide para onde vai a alma dela. Tem gente que só vai acreditar no inferno quando estiver lá, só vai acreditar vendo. Presta atenção, pessoal, estou falando da sua alma. Tempo de igreja, ser pastor, ser bispo, ser isso, ser aquilo, ser obreiro, ser aquilo outro, não salva ninguém. Não fique nessa, eu só acredito vendo. Tem gente que pagou para ver. Quantas pessoas que eram obreiras e hoje não estão mais na obra? Sim ou não? Quem conhece uma pessoa que se afastou da igreja? Seja um ex-obreiro, um ex-pastor, um ex-bispo, uma pessoa antiga que não está mais na igreja. Faz assim. Você sabe do que eu estou falando. Não pague para ver. Não pague para ver. Não seja como Tomé. Não ache que só você está certo e que os outros estão errados, não. Bispo, mas pera lá. Será que o senhor é esse homem de Deus aí que o senhor diz que é? Será que o bispo Macedo é esse homem de Deus que ele diz que é? E aí, bispo, daquela porta para lá, o que acontece? Porque eu já vi muita coisa. Eu já ouvi muita coisa. Porque você não vai prestar conta da minha vida. Você vai prestar conta da tua. Eu vou prestar conta das minhas escolhas. Não seja como Tomé. Não, bispo. Eu vou pagar para ver. Então paga, você quer? Tem muita gente que no dia que morreu teve uma terrível surpresa. Pensou que ia ser levado pelos anjos. Eram anjos, mas não de Deus. Quando Jesus voltar, muitas máscaras vão cair. Muitas máscaras vão cair. Nós temos a mulher que perseverou e que viu Jesus. Temos aquele que não creu e pagou para ver. E temos Pedro. Capítulo 21, versículo 15. Achou? Capítulo 21, versículo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Então disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe: apacenta, lê, gente, as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me. E respondeu, disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Quem sabe dizer? Chuta. Porque ele negou 3 vezes. Esse terceiro personagem é aquele que errou. É aquele que na sua trajetória de vida cristã errou repetidas vezes, porque foi o que Pedro fez. Ele disse: Senhor, eu estou contigo até para a morte. Foi Jesus e para a morte ele começou a negar Jesus. E não parou mais. Foi uma negação atrás da outra até que o galo cantou. Diante da cruz: vem cá, você não estava com ele não? Eu nem conheço esse aí. Diante da fogueira: vem cá, você fala igual os seguidores de Jesus, você não é um deles não? Eu nem conheço esse pessoal, você está louco? Negou Jesus 3 vezes. Um erro atrás do outro. Mas que se arrependeu. Então eu quero dizer para você que está aqui no pecado, no erro, que está errando, um erro atrás do outro. Um erro atrás do outro, um pior que o outro. Que se você se arrepender hoje, de forma sincera, e entregar a sua vida para Jesus, como Jesus fez por você na cruz, se render a Ele, então você é perdoado, como aconteceu com Pedro. Amém? Tem jeito para todo mundo. Enquanto tem vida, tem esperança. Só não tem jeito para o diabo e para quem morreu, mas para você tem jeito. Amém? Tudo que você precisa fazer é reconhecer o seu erro. Mas não é só reconhecer. Tem gente que fala: não, bispo, eu reconheço. E ela acha bonito reconhecer, mas ela não muda. Reconhecer é o primeiro passo. Não pode parar no reconhecimento. Tem que mudar. Maria perseverou. Persevera. Bispo, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Persevera. Persevera. Você vai ser. Amém? Bispo, eu estou vivendo um conflito. Não sei em quem acreditar. Acredita na palavra de Deus. Se eu der a minha opinião sobre algo, você não precisa ter a mesma opinião que a minha, não. A gente pode divergir em opiniões. Mas se eu falar da palavra de Deus, esquece o mensageiro, pega a mensagem. É a palavra de Deus. Se você está aqui como Pedro, um pecado atrás do outro, um erro atrás do outro, hoje o Espírito Santo te chama para a salvação.